Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim: O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Marlon não estava nada bem. Um acidente havia desfigurado seu rosto, o havia confinado a uma cadeira de rodas para o restante de sua vida. Apesar de todos sugerirem que agradecesse a Deus, porque havia salvado sua vida, aquele até então atleta de 23 anos, simplesmente agora não entendia por que Deus havia permitido que acontecesse aquele acidente tão grave. Acidente que aniquilou seus sonhos de um dia se tornar um reconhecido medalhista olímpico. Ele não teve culpa do acidente. O motorista do outro veículo é quem dirigia embriagado. Porém, Marlon foi quem sofreu as piores consequências. Injusto, muito injusto, de qualquer ponto de vista. A promessa, no entanto, de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, afirma que os filhos de Deus, apesar de não estarem isentos de dificuldades, depois de terem sofrido um pouco, esse um pouco é em comparação do que estão para receber, serão restaurados, fortalecidos e aperfeiçoados, confirmados. Serão tornados perfeitos. Em grego, a palavra utilizada aqui é kataritzo, que significa cortar uma pedra para que ela caiba exatamente em um determinado lugar, encontrando exatidão. Existe um plano divino, um plano maravilhoso para cada um de nós. Ninguém veio aqui a esse mundo por acaso. A felicidade justamente consiste em descobrir este sentido da vida e alcançarmos então o lugar exato para o qual fomos criados. Às vezes, pelas coisas desta vida, nos perdemos, nos deformamos, desenvolvemos fendas e acabamos precisando passar pelo esmeril da dor, kataritzo, sermos aperfeiçoados. Em outras palavras, o pecado, ele pode acabar nos assolando, nos maltratando, agindo contra tal propósito. Mas ainda assim, por meio do poder de Deus, podemos nos tornar perfeitos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós podemos ser lapidados, podemos, ainda que passando pelo sofrimento, ocupar o lugar exato para o qual fomos planejados. Marlon, pelo fim, entendeu o seu propósito da vida. Até mesmo o propósito divino em meio à dor. Anos depois, em decorrência das limitações impostas pelo acidente, ele desenvolveu outros dons, precisou desenvolvê-los. Dons esses que certamente estariam adormecidos se tivesse continuado com a sua carreira de atleta. Mas hoje, esses dons desenvolvidos o realizavam verdadeiramente como ser humano. Então hoje, por mais difícil que seja, tal como Marlon ouvia lá no começo, em meio à dor, agradeça a Deus. Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis ao que a gente havia planejado, agradeça. Deus, em sua infinita sabedoria, aproveitou o trágico acidente de Marlon para levá-lo ao local exato para o qual havia sido preparado, local que lhe traria a verdadeira realização. Então hoje, não desanime diante da dor e lembre-se que o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Que Deus fortaleça a nossa fé e que Deus te abençoe. Para mim, Esael Fernando, foi uma alegria, um prazer, um privilégio ter acompanhado você nesta manhã. Desejo lhe reencontrar nesta quarta-feira a partir das 8 aqui nas ondas do rádio. Grande abraço, fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.